Entrando. Então, a gente vai começar, né? Enquanto a galera vai entrando aí, mas a gente já tem uma quantidade de pessoas aqui legal. Então, hoje a gente vai falar sobre relações. Eu tô aqui com o Wilder. O Wilder é um grande amigo, psicólogo. Tive o prazer de compartilhar a experiência de estágio com ele. E. Olha, tem alguém falando que a internet tá instável. Aqui ou aí? Pra você ou pra gente? Alguém tá tendo problema pra ver a gente? Tassilda tá falando que a internet tá instável. Eu não sei se ela tá querendo dizer que a dela tá instável ou de algum de nós dois. Ah, é a dela. Tá. Para que melhor seja aqui, não atinja. Mas não tem problema, a gente vai deixar gravado e depois vai estar no YouTube a live, tá? Uhum. Então eu tenho o prazer de receber o Wilder aqui hoje pra gente falar sobre relações. Obrigada, Wilder, mais uma vez, por ter aceitado o convite. E por contribuir com a gente, né? Se dispor a vir passar um pouco de informação pra gente. E eu passo a bola pra você. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, o que você falou, a gente teve a experiência aí, né, no estágio, uma experiência muito rica. Então, para me apresentar, né, um pouquinho. Sou o Wilder, hoje eu atuo na clínica, a maior parte do tempo. Também tenho sido, né, preceptor da Unime, de estágio, mas a minha dedicação mesmo é a clínica. A minha prática é toda baseada na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, porque eu tenho interesse por evidências e por aí vai. Acho que boa parte do público aqui, né, não é da galera psi, que é quem engloba, né, psiquiatra, psicólogo e essa galera que meio que fala a mesma linguagem. Então eu vou tentar ser o mais simples possível, né, trazer esse discurso de forma mesmo para mais amena para o público leigo. Bom, queria começar falando com vocês que eu tentei pesquisar, né, sobre as últimas pandemias que a gente acabou tendo e tive a feliz resposta de que na história da nossa humanidade a gente não teve tantos casos assim similares. A última que a gente teve foi da síndrome respiratória aguda e o estudo até que eu consegui, né, que eu li, se vocês quiserem depois vão lá e falem comigo que eu envio o estudo para quem tiver interesse de ler. O estudo foi com a população de Toronto e o que eles mais notaram lá nessa questão da quarentena mesmo foi os sintomas, né, relacionados à depressão e ao transtorno de estresse pós-traumático, que para quem não sabe é um transtorno, né, de ansiedade. E é o que a gente tem visto mesmo na nossa população. Que a gente tem escutado, né, dos nossos amigos, dos nossos colegas. Dentro da nossa casa a gente tem percebido muito disso também, principalmente por conta, né, dessa questão relacionada à informação, que vem cada vez mais de maneira acelerada mesmo. Cada momento uma nova informação, a suspeita de que a gente não acolhe mais a informação como a gente acolhia antes, né? A gente sempre tem que questionar a informação, porque corre o risco dela ser uma informação fake. Então, assim, junto com isso vem o estudo, infelizmente, fala muito pouco sobre as questões relacionadas ao convívio, né, familiar e as relações como um todo, mas eu achei interessante e importante, principalmente trazer, né, um aspecto que é da psicologia, que é o conceito de assertividade, porque a gente percebe muito na clínica que é como se a gente colocasse um combustível novo assim numa máquina, numa ferramenta, que parece que a pessoa vira uma chave assim, meu Deus, como eu nunca pensei nisso, como eu nunca pratiquei isso. E é muito por conta, né, dessa questão da gente se observar muito pouco, o trabalho, o nosso cotidiano a gente acaba distraindo um pouco a gente, né, dessa questão da reflexão e por aí vai. E aí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre assertividade. Eu sei que é um tema, né, que vai contemplar aí boa parte das pessoas. Eu não quero focar de jeito nenhum
só nos aspectos, né, do casal, seja ele homem, mulher, dois homens, duas mulheres. Não é só isso, porque as nossas relações, né, estão para além disso. Eu vou focar nisso também, mas não é só isso. É engraçado que eu até abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e as questões de relacionamento até existem, mas a convivência, essa questão do home office foi algo que falaram muito. E aí eu vou Sim, explicar um pouco mais à frente. É, e as questões relacionadas à tarefa doméstica, às tarefas domésticas, entendo. que é uma situação um pouco complexa, acho que dentro Sim. da maioria dos lares. Uhum. Opa, deu uma travadinha aí. Oi, gente, acho que deu uma travada. Não sei se foi só pra mim ou pra vocês, mas a gente vai tentar consertar. A internet realmente tá instável, como a Tarsila disse. Eu não sei se tá. Oi, agora eu tô Voltando. te vendo. Voltou. Voltou pra todo Bom, mundo ou só voltou pra mim? Deixa eu ver se o pessoal fala que e voltou, foi que deu uma perguntar que travadinha. falou que travou, me digam se voltou. Voltou? Oi, gente, fala se voltou. Travou. Não voltou. Acho que não voltou ainda. Voltou, voltou. Ali foi Voltou. Tá. também. Acontece. Bom, Vamos vamos lá. lá. E aí, o que é assertividade, né? Que é vai ser o tema central assim da nossa live aqui. Tem a ver com isso, né? Com as relações. A assertividade está ligada à autoestima, à maturidade, ao senso de justiça e ao respeito com o outro, né? Ao tempo do outro. E eu acho importante falar sobre isso porque as pessoas estão com uma ideia um pouco deturpada de que algumas questões familiares das relações estão acontecendo agora, iniciaram agora, mas é uma grande mentira. O que a gente percebe é que já existia uma depreciação, né, dessas relações, seja com seus filhos, com seu marido, com seu companheiro, e a quarentena acabou agravando isso. Não tem como, né, dizer, não, porque depois da quarentena a nossa relação... Não, já vinha assim, com certeza, talvez, né, por conta do cotidiano, você acabasse não notando tanto ou percebendo tanto, mas já vinha assim, de alguma maneira já tinha um comprometimento aí. Tem alguma coisa para dizer? Não, não, tô prestando atenção no que você tá falando. Pode Vamos. interromper, que você também tem que Tá. acrescentar. Mas é disso. E aí, já que a gente delimitou nessa questão da assertividade, é importante a gente ressaltar o que é não ser assertivo. Uhum. E aí a gente vai subdividir, né? Que condutas são essas que não são assertivas? A agressividade, a agressividade, ser passivo ou passivo-agressivo. Uhum. E aí o que é ser, né, agressivo? É aquela pessoa mesmo que né, tem uma conduta a mais, a gente fala, né, o barraqueiro, a barraqueira, de resolver tudo no peito, de gritar, o passivo-agressivo é aquela pessoa que se usa do sarcasmo, sabe? Ele não fala diretamente, né, o que ele quer, ele vai falando ali através de uma linguagem que possa incomodar em determinados pontos e por Sim. aí vai. E o passivo é justamente essa pessoa que se cala, ela não se dá o direito, né, de falar Não e só... expõe aquilo que tá incomodando. Hum? Não, não expõe, né, o que tá sentindo, o que tá Isso, incomodando. isso, isso. E aí, trazendo isso, né, para a nossa realidade, eu vou exemplificar. Vamos supor que eu vá a um mercado. E quando Uhum. eu adentro, né, esse mercado tudo, vou lá e compro uma dúzia de ovos. Quando eu retorno em casa, eu percebo que esses ovos não tem algum problema de cheiro, o produto não está bom. E aí eu posso ter três condutas. Eu posso voltar ao mercado e fazer um estardalhaço. Que absurdo vocês venderem produto estragado. Ou
Da próxima vez que eu for ao mercado, lá no caixa, em algum momento eu falar, porque vocês têm o hábito de não venderem coisas tão boas assim, que é, né, eu estou me usando de uma linguagem mais, Mais simplificado, eu acredito. sim, ou ser passivo mesmo e Ignorar, deixar pra lá. ignorar e seguir a vida. Uhum. Mas aí, onde é que entra a minha contribuição, né? Para que outras pessoas não acabem sendo atingidas pelo mesmo produto, ou até o próprio comerciante, né? Não seja afetado por isso. É melhor que eu seja assertivo, retorne, né, ao mercado, ou quando retornar ao mercado, me direcionar ao dono, ao caixa, algum funcionário. Bom, eu comprei uma dúzia de ovos aqui e o ovo não estava, né, na sua melhor qualidade. Talvez seja melhor você repensar o seu fornecedor, porque na maioria das vezes, né, o dono do mercado não tem muito esse controle, né, do produto, ele não tem noção de tudo isso. E também favorecer as outras pessoas que são consumidoras daquele mesmo estabelecimento. Que ele vai mudar o fornecedor, porque talvez seja uma questão até de armazenamento, né? Talvez nem seja um fornecedor, mas de uma temperatura ambiente que não está controlada ali no supermercado e por aí vai. Gente, quem tiver dúvida, alguma coisa, pode ir escrevendo aí que a gente daqui a pouco olha. Mas é muito isso mesmo, tomar posturas, né, que favoreçam, de respeito. E aí a gente percebe nos casais, né, a conduta muito passiva, né, de não falar, deixar, né, acontecer, ou acreditar que o seu parceiro vai acabar percebendo esse incômodo porque você está em silêncio. E aí eu acho que até por isso que você acabou me convidando, porque lá no meu Instagram, né, muita gente pergunta e fala sobre relacionamento quando eu acabo abrindo caixinha, alguma coisa assim. E é muito comum a gente perceber que as pessoas não se comunicam. Elas preferem se comunicar, né, através dos comportamentos mesmo e esquecem da preciosidade que é a linguagem, que é o que nos diferencia, né, das outras espécies, o domínio da linguagem. Que muda completamente uma relação e é isso, né, que mantém uma relação, esse convívio, o uso da linguagem, né, porque a gente acaba se percebendo como indivíduo por conta da presença do outro, né, a gente coexiste. Então é importante que a gente perceba, né, essas condutas, quando é que eu estou sendo, e não existe uma conduta fixa da pessoa, não posso dizer, não, Evelyn é agressiva, Evelyn é passiva-agressiva, Evelyn é passiva, porque Evelyn circula em outros contextos, né? Ela se modifica de acordo com essas relações. Oi. Acho que travou de novo. Oi, voltou. Oi. Pausou Deu de novo, não travado e foi? voltou de novo. Voltou. Pronto. E aí o que acontece? E a gente percebe isso, né? Essa questão da assertividade em todas as relações. Seja marido e mulher, né? Quando, casal, os casais, pai, filho. A gente tem percebido, né, várias queixas na internet relacionadas a essas mães e esses filhos. E a gente percebe mesmo que até a questão, né, do modelo de tarefas em casa, essa aula sendo, né, por meios digitais, e a gente se atenta para uma negligência também, né, que acaba acontecendo. Não, ele vai lá, ele vai fazer o exercício sozinho, às vezes não olha a agenda, o contato com o filho, que eu acho que é tão precioso nesse momento, né, de aprendizagem, da mãe, do pai, chegar, e aí, como é que tá com alguma dúvida, o que é que eu posso esclarecer? E foi Dani. E perceber isso, né? Que é muito que eu já vinha falando. Talvez a quarentena seja um momento adequado para a gente repensar como é que estão essas relações. Porque a gente está percebendo, né, esse declínio, essas coisas, muitas pessoas estão percebendo apenas nesse momento
Mas é importante que de agora em diante as pessoas acabem tomando novas medidas, né? Novas condutas para terem uma relação mais assertiva. Uhum. Importante. Para evitar conflitos. E Justamente. usar, como você falou, usar esse momento como uma oportunidade de trabalhar isso em si e na relação com o outro, Uhum. né? Aproveitar esse momento de proximidade mais, mais pessoal, assim, porque as pessoas hoje elas se comunicam muito, mas elas se usam muito das redes sociais para isso, né? Às Hum. vezes um tá na cozinha, o outro tá no quarto e as pessoas estão se comunicando pela internet. Talvez esse seja um motivo de você trabalhar isso com uma oportunidade de você trabalhar isso com sua família, de conhecer quem tá ali com você. Porque assim, ó, tem questões que vão favorecer, né, essa assertividade. É como eu falei, a questão das tarefas domésticas. É, vamos supor que seu marido ou sua mulher não tem o hábito, né, de lavar a louça, vocês não compartilham, né, dessas questões domésticas. Eu tenho certeza que não foi a partir da quarentena que isso passou a acontecer. É o que já vem acontecendo e que precisa ser acordado, conversado, de que a contribuição é necessária para o aproveitamento do tempo comum entre os dois, né, e para o aproveitamento dessa individualidade, né, de cada um ter seu tempo ali, porque além do casal, né, cada um também precisa do seu tempo ali, né, Uhum. para cumprir determinadas tarefas. Isso já entra um pouquinho no que Juana estava falando ontem, né? Sobre a questão de pensar no coletivo. Uhum. Que às vezes a gente está tão preocupado naquilo que a gente precisa que esquece do que o outro precisa. E esse é um momento para a gente pensar e trabalhar isso, essa questão da coletividade. Se eu estou em casa do mesmo jeito que o outro tá, vamos dividir isso, né? Vamos trabalhar coletivamente, vamos trabalhar junto, um com o outro, um ajudando o outro, percebendo qual é a necessidade do outro. Sim. Isso é importante. A Anny está aqui falando que percebe em alguns relatos que a dificuldade nesse momento seja se expor para o diálogo com o outro, onde antes se percebiam mergulhados na mídia social. É isso que eu falei, né, um pouco antes, dessas distrações. Uhum. Não tem como se distrair mais, né? Porque assim, eu estou colocando o trabalho como uma das distrações, é, é, como um aspecto de distanciamento, né, desse convívio. Sim, E quando chega em casa, cada um pega o seu celular, vê os memes ali, conversa, acaba conversando com alguns amigos, e, e mas só isso não dá conta mais. A gente está sendo obrigado a conviver. A gente até conversou, né, um pouco antes da live e você falou sobre o Big Brother, a gente estava falando sobre o Big Brother. E a gente está vivendo mais ou menos nesse modelo mesmo de confinamento, sim, onde a gente tem que gerir, né, as tarefas de casa, essa convivência e, e, e perceber, né, e ser cauteloso com essa individualidade do outro também. E aí entra a questão do home office, que eu acho que é algo muito importante da gente falar. A gente tem percebido, né, que os pais e as mães não têm cooperado muito com isso, mas por conta até de uma questão é, geracional mesmo, é uma sim. novidade para eles. Como assim estar trabalhando de casa só com o computador, sabe? Não, é uma novidade, é algo muito recente, né, na nossa história. E aí entra a questão dos filhos também, que não tem, né, não faz parte do roteiro deles, o pai e a mãe estarem dentro de casa, né, trabalhando no Uhum. quarto ali, o marido e a mulher, os casais, não tá, é uma nova realidade. E aí de repente tem a questão da solicitação, né? Fulano, onde é que está isso? Minha mãe, e aí é onde a gente precisa ser assertivo e delimitar as coisas. Olha, Uhum. nesse momento eu preciso do meu espaço, porque eu estou trabalhando. Quanto mais rápido, né, eu cumprir as minhas tarefas, e aí, mais tempo livre eu vou ter com você, no caso de um filho ou de um marido. E enxergar mesmo, eu acredito que, para além da questão da assertividade, é enxergar como uma oportunidade de reinventar essa relação, né? Colocar na balança o que tem para ser resolvido, já que
para algumas pessoas isso só iniciou, né, nesse momento, diante dessa convivência obrigatória, é importante que seja revista. Só que é importante que a comunicação, né, seja a ferramenta para utilização e que seja de maneira assertiva mesmo. Porque não dá para entrar, né, falar da relação de vocês de maneira agressiva. Não vai adiantar você falar, ó, você tem que lavar os pratos, você tem que, por conta disso, dessa maneira. É muito mais fácil se a gente... E aí é uma técnica, eu acho que é fundamental para a gente praticar e disponibilizar para as pessoas para incluir mesmo, né, na sua rotina. Antes de falar para o outro, né, o que você quer, a sua solicitação, fale um pouco de você, do seu sentimento e quanto você e como você se sente em relação a isso. Olha, o fato de você não lavar o prato nesse momento que eu te peço me deixa muito triste, porque quando você precisa e tem as suas necessidades, eu dou prioridade para você, sabe? Antes de apontar o dedo e falar, ó, eu quero que você faça. Não é dessa maneira, né? E principalmente nesse momento que a maioria das pessoas, né, estão incomodadas com essa situação, querem o mais rápido possível saírem de casa. E na TCC a gente fala muito dessa rede de apoio, né? E o quanto que essa rede de apoio é poderosa para que a gente não tenha, né, não sinta tanto a sintomatologia ou da depressão ou da ansiedade, esse desajuste mesmo. E cultivar essas boas relações e o quanto essas boas relações têm relação direta com essas crenças que podem ou não nos levar para o adoecimento, né? E você falou uma coisa interessante sobre o diálogo, né? E eu pensei duas coisas. Pensei que além de a gente trabalhar a questão da convivência, a gente tem uma oportunidade também agora de trabalhar a paciência, né? Que às vezes com a correria do dia a dia a gente não tem muita paciência com as coisas e com as pessoas dentro da nossa casa, principalmente. Porque às vezes na rua a gente sente a necessidade de ser paciente com as outras pessoas, mas dentro da nossa casa a gente às vezes deixa passar, né? E acaba sendo impaciente. Então é uma oportunidade da gente trabalhar a paciência. E sobre essa questão que você falou de informar para o outro as suas emoções, o que aquilo gera, eu lembrei de um vídeo que eu assisti há um tempo atrás, de um psicólogo também. E ele falava de uma técnica para casais, mas que eu acredito que serve para qualquer tipo de relação. Que é a frase: se isso, acontece isso. Uma maneira mais assertiva de você se comunicar com a outra pessoa, falando sobre o que você sente, fazendo o outro entender e perceber aquilo que você quer dizer de uma maneira mais simples, sem precisar ser agressivo. Sim. Sem precisar chegar assim, ai, você fez isso, não quero olhar pra sua cara. Chegue usando essa frase, né? Se você agir dessa forma, eu sinto isso. Se você agir de tal maneira comigo, se você falar comigo dessa forma, eu sinto isso. Porque isso faz o outro ter mais empatia, faz a outra pessoa... Porque cada um conhece as suas emoções, os seus sentimentos, né? Então, quando eu falo pra você que você fazendo algo me faz ficar triste, faz a outra pessoa se colocar no seu lugar e perceber, nossa, quando eu sinto tristeza, não é legal pra mim, então também não vai ser legal pra essa pessoa. Então, talvez, se eu mudar o meu comportamento, eu consiga fazer com que ela se sinta melhor. Então, é uma boa técnica. Pode Sim, falar. e a gente entra muito no que Ruana falou ontem também, de que a partir do momento que eu falo, né, sobre as minhas emoções, eu acabo incentivando que a pessoa, né, também emita essas emoções para mim, fale sobre essas emoções para mim, o que fica mais fácil de compreender. Eu acredito que muito que o grande ganho, na verdade, quando a gente fala primeiro das emoções e o quanto isso nos atinge, para depois solicitar algo, né, exigir algo do outro, é muito, acho que facilita esse acolhimento, porque falar de você, de como você se sente, porque às vezes a pessoa nem notou que isso te atinge de tal forma, sabe? Então acho que fica mais fácil de acolher tanto a sua solicitação quanto de acolher mesmo, sabe? De um abraço, uma coisa, não, vem aqui, não era bem isso que eu queria falar, talvez eu tenha errado um pouco
nas palavras. Tem uma máxima assim, que eu utilizo muito na clínica, que é: a vida é sobre se fazer entender. Uhum. Que se a gente não domina a linguagem, se a gente não sabe falar do que a gente sente, ou até questionar, né, o que a gente ouviu do outro, se era realmente direcionado para a gente tem que tomar cuidado com isso e buscar se aprimorar nisso mesmo. Questão do Pode falar. autoconhecimento, né? A gente, só fazendo uma observação, a gente tem muito, eu digo a gente porque eu incluo todo ser humano, ele é assim, em Sim. algum momento da vida. A gente tem medo de se expor, né? Com medo do julgamento do outro, com medo de como a gente vai se sentir se a gente se expor, com medo se o outro vai entender o que a gente está expondo. E eu acho que isso é um momento da gente trabalhar essa questão do autoconhecimento, né? Usar esse tempo que a gente está tendo para se reinventar e para trabalhar isso na gente, né? Tente. Às vezes a gente nem tenta expor para o outro aquilo que a gente está sentindo. A gente acha que é mais fácil guardar e conviver com aquilo de alguma forma. Mesmo sendo difícil, a gente prefere conviver com aquilo do que expor aquilo que a gente está sentindo. E não tem problema se expor. Como a gente já falou em algumas outras lives durante essa semana, as emoções, elas são nossas amigas. A gente tem que aprender a lidar com elas. E às vezes, quando a gente não consegue lidar com elas, falar pode ajudar, né? Falar, colocar para fora, conversar com alguém, desabafar. Então é uma oportunidade para isso. Uhum. Desculpa, eu te interrompi. Não, é muito importante. Você também é profissional, você também tem muito a contribuir. Para quem não sabe, gente, a Evelyn também é psicóloga. Estou Então, é muito fazendo intercâmbio, mas não deixa de ser, né? não deixa de ser. Mas você falou mesmo, é um momento da gente refletir e pensar muito sobre o pós, né? Sobre pós-quarentena. O que a gente pode fazer, né? Para que essa convivência, né? Mesmo diante dessa retomada da vida, do trabalho, esse lar, né? Seja um bom lugar. Boa noite, William aqui. Já tem depressão e é muito ansiosa. Como eu, piora meu caso. Então, piora muito. É o que eu falei um pouco antes, né? Sobre a rede de apoio e o quanto que isso tem ganho. Essa rede de apoio, essa boa convivência, a gente acaba tendo um ganho muito grande, principalmente nesse treinamento de condutas mais assertivas, né? De comportamentos mais assertivos. Tem um ganho principalmente para a depressão. Então, é bom que a gente saiba lidar com com essas situações e manejar essa nossa postura, para que não seja uma postura agressiva, né? Já que também não é o que a gente quer receber, né, em troca nessa relação com o outro, e pensar um pouco sobre isso mesmo, de que forma eu trato o outro, né, de que forma eu quero ser tratado. Então, por que eu vou fazer o que eu não quero comigo com o outro? É bom pensar um pouco sobre isso. Sim, e se não conseguir fazer isso sozinho, o profissional de psicologia tá aí para te ajudar, né? Sim. Porque as pessoas às vezes acham, eu posso fazer isso sozinha, e não é que você não seja capaz nunca na vida de fazer algo sozinha, mas às vezes você precisa de ajuda. E o Uhum. profissional de psicologia tá aqui justamente para isso. Então, as pessoas ainda têm um estigma, né? Ainda tem um pré-conceito sobre a psicologia. E eu acredito que essa semana serviu para quebrar um pouquinho disso. Não tem Eu tenho visto as pessoas assim ficando mais esclarecidas com relação ao que é a psicologia, o que a psicologia se propõe. Então, não é um problema procurar ajuda, muito pelo contrário, né? Como já falaram aqui, é um sinal de inteligência buscar Uhum. ajuda para o que você não está conseguindo lidar sozinho. Então, no caso de uma depressão, de uma ansiedade, está sentindo que a situação tá te deixando mais ansioso, mais depressivo, não é problema procurar a ajuda de um profissional. Wilder, a gente tem uma pergunta aqui, deixa eu abrir para você, tá? Tá. Vou colocar aqui na tela. A Tailiane tá dizendo que tem visto muitas pessoas com excesso de carência agora. O que Uhum. vocês podem falar sobre? Aí, Um abraço, um beijo aí para a Tailiane. Bom, inclusive, uma das sugestões, quando eu pedi, né, para a contribuição do pessoal lá, foi justamente essa, de falar um pouco sobre quem está sozinho durante esse período.
A gente sabe que tem muita gente que mora distante, né, da família, ou que de repente terminou um relacionamento antes um pouco, né, ou durante a quarentena. E a gente percebe mesmo esse excesso de carência, mas é muito por conta da importância que as relações, né, têm nas nossas vidas. A gente falou, né, e aí eu vou reiterar essa questão da rede de apoio, que é Sim. muito importante para todo mundo. Eu, pelo menos, não me imagino, né, num ambiente sozinho, solitário, consumindo conteúdo. Tudo que a gente faz em conjunto, a gente tem muito mais prazer em fazer, né? Assistir um filme em conjunto é muito melhor, comer em conjunto é muito melhor, a gente conversa, a gente, né, acaba rindo. Essa interação dos dois seres humanos, né, é algo que é prazeroso de uma maneira assim espetacular mesmo. Uhum. E aí, falando, né, um pouco mais sobre esse pessoal que de repente terminou uma relação, estreitar os vínculos familiares, terminou uma relação e tudo, e essa questão da carência, né, que foi muito do que me falaram, né, do conteúdo que eu colhi lá no meu perfil, é se ater perceber que tudo bem, que esse período vai acabar acentuando mais a sua carência, a sua necessidade de companhia. Mas você tem que avaliar mesmo o que foi que gerou esse término dessa relação, por que que você tomou, né, essa decisão, por que você tomou essa decisão, para não se deixar levar por conta da carência, né? E Uhum. acabar se precipitando e tomando uma decisão que você não tomaria em outro contexto e se arrepender disso depois. Ela sugeriu aqui É, jogos virtuais, tem uns jogos bem interessantes, inclusive Stop, que dá para você jogar, mandar o link para um amigo e é sensacional. Já experimentei jogar durante a com... quarentena e achei muito bacana. Eu gosto de jogar forca com os amigos. Forca Sim, de fazer sim. desenho. Eu adoro. Ontem É, ontem teve sim, a pode. live do Gustavo Lima, né? Sim. E eu vi um meme do pessoal no WhatsApp com todo mundo bebendo, assim, todo mundo reunido e assistindo a live. Uhum. Achei bem interessante. A gente vai. Tudo bem que o contato, né, virtual, de maneira alguma, é similar a esse contato presencial que a gente tem, mas É uma alternativa, né, é no uma momento. alternativa. E a gente tem que bom que a gente tem essa alternativa. Porque em Sim. outras épocas a gente não tinha, né? Era inimaginável essa alternativa. Ela falou aqui que a pergunta é mais é muito no sentido de quem já mora sozinho, já tem ansiedade, vira um gatilho ainda maior. Porque acaba sendo assim, o fato de sair e ver outras pessoas acaba sendo uma válvula de escape para essas pessoas que vivem sozinhas. Eu acho que é nesse sentido assim que ela tá querendo dizer. E aí a pessoa que já tem ansiedade, nesse caso, é, acaba gerando uma carência maior. Mas eu acredito que essa questão virtual é, como a gente falou, uma alternativa, né? É Porque, uma boa alternativa. infelizmente, na situação que a gente está vivendo, a gente não tem muito o que escolher, né? É para ficar em casa e pronto. É uma medida de segurança. Uhum. São orientações da OMS, não é uma brincadeirinha, né? Não é tipo assim, todo mundo só tá proibido de sair de casa. Tem um motivo para isso, um motivo sério. Então, é buscar alternativas mesmo, como você falou. E Keila colocou aqui algumas alternativas, um pouquinho mais em cima, ela falou: sugiro algumas atividades interativas em casa para estreitar e deixar mais leve esse momento. Dominó, Uno, baralho e os jogos virtuais, né? Não só jogos, mas faz um Skype com a família, Uhum. ele faz uma chamada de vídeo para um amigo. Tem muita live também rolando que você pode participar. Também. Sim. Mas é isso, tentar aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, porque se a gente for realmente fixar, né, na questão do coronavírus, do Covid-19, o tempo todo, isso vai realçar mais ainda os sintomas da ansiedade. Uhum. Então, eu até fiz uma postagem sobre isso. Se vocês derem, vão lá dar uma olhada. Falando sobre o aproveitamento do tempo, quais dicas, né, a gente tem a oferecer nesse momento.
E é estreitar essas relações, né? Por mais que não dê para a gente fazer isso de maneira presencial, o virtual está aí para nos aproximar, né? Sim. É uma grande alternativa. Gente, eu A tô gente, vendo todo mundo aqui, porque não dá para ir mandando beijo e saudando todo mundo. Mas eu tô vendo um monte de gente que estudou comigo. eu Tem. tô subindo aqui para ver se tem alguma pergunta que eu deixei passar. Na verdade, não tem pergunta. Quem tiver pergunta, a gente fica à vontade para mandar, tá? Na caixinha de perguntas aqui do lado. E a Anne fez uma consideração também lá em cima. Ela falou assim: planejamento das atividades diárias com a participação de todos da casa. Penso que seja uma boa estratégia. Sim, sim. É uma maneira também da gente fazer esse ajuste já, né? De repente, convidar seus filhos a fazerem parte, né, dessas tarefas domésticas, enquanto vocês escutam uma música, ou não sei, a gente pode pensar, né, em múltiplas possibilidades aí. Uhum. Fazer um cronogramazinho, né? O horário de cada coisa. Agora, sim, eu também acho que deve ter cautela com isso, para não ficar uma coisa muito mecânica. Uhum. Acho que 4 atividades com obrigatoriedade, realmente, eu acho que já está de bom tamanho mesmo. Só mesmo, na verdade, é Tá mais. para tempo livre também É, para a família, né, para esse convívio mesmo. E na aí, verdade, é mais por uma questão de uma manutenção de rotina, né? Porque quando as pessoas estão fora de casa e fazem atividades fora de casa, elas têm uma rotina. uhum, E aí, às vezes, para não ficar essa coisa meio bagunçada e acabar gerando impaciência, mas é como você falou, assim, não é uma coisa mecânica, né? Gerar um planejamento é importante para se organizar, mas sim, não precisa ser uma coisa, vamos seguir a risca isso aqui todos os dias. Se tiver que nada. fazer adaptações, E tem é um fator que eu quero frisar muito com vocês. Nesse período, eu tenho visto muita gente não tendo esse zelo com sono, não. E o sono é um grande regente da nossa questão endócrina mesmo, hormonal, sensação de bem-estar. Então, é importante que vocês, né, estabeleçam e mantenham essa rotina do sono. Uhum. É muito importante. Dani tá por aí observando. Dani Tá, falou sobre sono. um abraço, um beijo para vocês. Ela tá por aí também, se ela quiser dar alguma contribuição sobre essa questão do sono, né? Seja bem-vinda. Ah, Olha ela aí. olá, Ela já olha, se manifestou. A gente fez uma live aqui, só pra quem tá chegando agora e não acompanhou. Na segunda-feira a gente teve uma live sobre sono. Não tá mais disponível no meu perfil, mas eu já tô colocando todas as lives no YouTube. Só vai faltar a sua agora, Wilder, mas todas as outras já estão. uhum. E aí, quando a gente terminar tudo, eu coloco todas as lives aqui disponíveis, coloco nos stories os links, e aí as pessoas podem ter acesso a todas as lives que a gente teve. Tem uma outra pergunta que eu vou liberar aqui pra você, tá? Etienne Júnior perguntou como administrar a ansiedade de retomar a rotina o mais rápido possível. E aí eu acho que tem uma relação. O que limita a gente, né? Nesse Uhum, momento é a rotina fora de casa, que é o trabalho. É, é, o trabalho nem tanto, né? Porque a gente consegue fazer, boa parte das profissões permitem, né? Que a gente acabe fazendo dentro de casa. Mas assim, aí eu acho que é uma ansiedade que boa parte das pessoas acabam tendo mesmo, que é de retomada da rotina. É um pensamento é, que acho que boa parte das pessoas estão tendo. Inclusive o estudo que eu falei, né, no início da live, a quarentena deles foi de 10 dias e já teve um comprometimento relacionado à saúde mental. Então, é o que a gente tem que manejar e é como a Evelyn falou, estruturando essa rotina, né, dentro de casa, porque infelizmente não vai dar para a gente ter a rotina similar ao que a gente já tem no nosso dia a dia. Mas boa parte dela a gente consegue agregar para dentro de casa. Atividade física, manter a alimentação, a questão do sono e por aí vai. Tem boa parte das coisas que estão contidas ali na nossa rotina que a gente consegue, né, se utilizar de algumas alternativas. uhum, Mas todo mundo sente a necessidade, né, de retomar o quanto antes. Mas aí a gente tem que relembrar a questão do propósito.
tem um objetivo, né, com a nossa reclusão, com a nossa quarentena nesse momento, que a gente perdeu, né? Até as pessoas que gostam de ficar dentro de casa, quando entra a questão, o fator obrigação, a gente perde muito desse prazer, né? Porque quando é opção, tudo bem, mas quando é obrigação, fica um pouco mais complicado. E eu acho que também é importante, né, a gente trabalhar a modificação do pensamento nesse caso, que a gente às vezes acaba tendo o pensamento rígido, né? Eu preciso dessa rotina, minha vida funciona assim e acabou, o que é que eu faço agora? E esquece de pensar em alternativas e trabalhar com aquilo que a gente tem no momento. Então, flexibilizar um pouco o pensamento seja uma alternativa boa para administrar a ansiedade, como ele perguntou aqui. O que eu posso fazer agora? Já que eu não tenho controle sobre isso, sobre essa questão da minha liberdade agora, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Como é que eu posso administrar o meu tempo em casa? Como é que eu posso ser produtivo dentro de casa? Como é que eu posso aprender alguma coisa para quando a minha rotina voltar, eu conseguir ser mais produtivo? Como é que eu vou poder agregar isso nesse momento? Uhum. Então, flexibilizar o pensamento é uma estratégia boa. É isso. E não dá para, né, retomar a rotina o mais rápido possível. Acho que boa parte das pessoas vão demorar um tempo agora para essa retomada também. Então, flexibilizar até isso, o seu rendimento. Sim. Tem mais pergunta aqui, tá? Eloá Dias tá perguntando. Tá falando, boa noite, Wilder. Quem tem depressão e é muito ansiosa, como eu, o que fazer para não ficar pior? Então, é muito do que a gente falou, né, um pouco disso já. A questão da rotina, essa questão das informações. A gente não precisa desse nível exorbitante de informações. Se atinha a assistir um telejornal de preferência, né, o da manhã, porque a noite pode acabar comprometendo um pouco o seu sono, já que tendo um pensamento, né, um pouco mais intensificado nessas questões dos dados, do número de mortes e por aí vai. E a realização de atividades prazerosas. Todo mundo tem uma atividade prazerosa, seja ela, não sei, colocar Se um som. ainda não tem, talvez seja a hora de descobrir, né, a sua Justa. atividade prazerosa. E aí tem um fator muito interessante também na quarentena, que boa parte das pessoas estão se engajando em novas atividades. Né? A gente tem tutorial de um monte de coisa. Até quem dizia, né, quem tinha dizia não saber cozinhar, tá dando um jeito aí, faz alguma coisa que vai a micro-ondas, tá de alguma forma se reinventando aí. Porque tudo é prática, né? É treinável, é possível a gente ir melhorando. Hoje. E aí que hoje em dia ou se mantém informada ou é feliz. Os dois não tá dando. Então, na melhor das hipóteses, se informe, mas se informe pouco. Não Né? precisa. Como a gente falou aqui, saiba o seu limite. É Sim. importante se manter informado, porque você precisa saber o que está acontecendo no mundo, até para você tomar as precauções necessárias para a sua vida. Uhum. Mas se informe dentro do limite, né? Como as meninas falaram e como a gente já falou aqui também, tem que ter um equilíbrio nas coisas. A gente não pode simplesmente ficar recebendo absorvendo tanta informação que não é relevante para nossa vida. Porque às vezes a gente fica só no WhatsApp o dia inteiro recebendo notícia que a gente nem sabe se é verdade, para começar, Uhum. e acaba gerando ansiedade. E também que às vezes nem vai acrescentar em nada que está fora do nosso controle. Então, assim, dá para se manter informado e ser feliz ao mesmo tempo. Só Sim. tem que saber Até o limite. até porque as informações básicas, né, que são realmente pertinentes nesse momento, eu acredito que boa parte da população já tenha mesmo. Que é a questão do álcool, da limpeza das mãos, utilizar sabão, a questão da máscara, que tem, né, seus prós e contras aí. Mas acho que boa parte da população já tem mesmo. Essa questão de se resguardar durante esse período, já que é a medida mais eficaz que a gente pode tomar, pelo menos nesse momento, né? Então, a gente já tem essa informação.
o que a gente acaba consumindo hoje em dia é mais atualização dos dados, número de mortes e por aí vai, que, de certa forma, não é tão bom assim, né, para a gente saber dessas informações. A gente acaba, por uma questão de hábito, né, a gente acaba vendo o jornal ali, mas não vai te ajudar, principalmente sabendo que você já tem, né, já está num quadro de algum transtorno mental, algo relacionado a isso mesmo. O Wilson Miranda tá aqui falando, parabéns a vocês que têm E conhecimento. meu pai. É seu pai? É, Oi, meu tio! Os pais dos meus amigos são todos meus tios. Tá dando parabéns aqui, que a gente tá operado para passar os conhecimentos. coruja. Não, os meus pais estão aqui todo dia assistindo as lives. Os corujões também estão aqui todos os dias. E eu ainda fico cobrando. E aí, aprendeu? Prestou atenção? Só uma observação sobre o que a gente falou das informações, né? E bater na tecla de novo do que a gente já tem batido aqui a semana toda. Procure a veracidade das informações que você recebe. Uhum. Porque isso é importante nesse tempo de fake news, né? Eu gosto de ficar falando sempre disso aqui, porque é uma coisa que a gente vê todos os dias. A falta de cuidado das pessoas em compartilhar a informação e até em receber as informações também, o que gera muita ansiedade, né, nas pessoas, Uhum. gera muita angústia, ansiedade, e às vezes por uma notícia, uma informação que a pessoa não sabe de onde veio, que não é verdadeira, então acaba gerando um prejuízo à saúde mental que é desnecessário, acaba sendo desnecessário. Então é importante busque a fonte da informação que você está recebendo antes de você absorver ou antes de você repassar. Isso ajuda a sua saúde mental e ajuda a saúde mental de outras pessoas também, porque às vezes você passa aquela informação para outra pessoa, acaba gerando ansiedade no outro, gera um ciclo que a gente não sabe onde vai acabar, né? Então é uma coisa a se tomar cuidado sobre essa questão das informações também. Vou bater aqui nessa tecla todo santo dia, porque isso é muito importante. Não, e porque assim, a pessoa acaba enviando, mas quando descobre que é uma notícia falsa, ela não volta para falar, ó, eu descobri que é falsa. Então a pessoa, né, já se pega comprometida e esse comprometimento vai perdurando ali até uma vez que alguém aparece para desmentir, né? Sim. Ó, tem uma. Eu vou botar uma pergunta aqui bem polêmica. Na verdade, Eita. chegou aqui de alguém. A Riane falou. Falem um pouco sobre casais que dizem não estar se aguentando mais nesse isolamento forçado. Eu É, recebi esses dias uma amiga minha, eu falei no grupo que a gente ia falar sobre isso, no grupo da minha que se formou comigo, e a minha amiga falou assim: aqui em casa tá pra rolar já a violência doméstica. Eu acredito que ela falou brincando, mas é uma coisa a se pensar, assim. Inclusive, é algo que a gente tem visto, assim, que em alguns países os casos de violência doméstica realmente aumentaram, né? a gente até comentou, né, sobre a reportagem na China, que teve um aumento Uhum, considerável, né, de agressões e tudo. Mas é muito do que eu falei anteriormente, que não, esse não se aguentar, né, não surgiu nesse momento de quarentena. Era o que talvez você acabou não percebendo, né, por conta das distrações, por conta das outras funções mesmo que você tinha para realizar. Mas também não é o momento para para cobrar muito, uma mudança muito drástica no comportamento, porque aí vai gerar mais conflito e não é o momento para ter conflito dentro de casa, não. A gente precisa manter essa rede de apoio. Mas eu acredito que, mais uma vez, né, ressaltando, já que vocês chegaram a essa conclusão, é muito bacana que vocês pensem um pouco sobre ela, né? Falem um pouco sobre ela. E o que vocês estão tendo mesmo para acertar essa relação. Que medidas vocês podem tomar em conjunto. sim. Muito bom essa Espero. participação do outro também, porque não adianta, né?
esse esforço vir de uma pessoa só. Uhum. Mas é importante que vocês conversem, utilizem da linguagem mesmo para se fazer entender. É importante essa observação que você faz, né? É interessante também, assim. Acho que até para as pessoas refletirem sobre essa questão que você falou de que esses problemas, esses conflitos, eles já existiam antes, né? E aí foram intensificados por essa situação que a gente está vivendo agora, que é ter de ficar dentro de casa. Eu acho que deu uma travada aí, hein, gente? Fala pra gente se tá funcionando, porque aqui pra mim travou. Oi, gente. Dá pra... Oi. Travou pra vocês? Ou aqui foi? Oi, voltei. Oi, gente, voltei. Will, eu fechei a live porque ela ia cair, tá? Porque ia fazer 1 hora. E aí eu fechei, mas estamos aqui de volta. Oi, gente. Oi, quem tá entrando. Eu precisei fechar a live anterior porque ia cair, tá? Por causa do tempo. Oi, Cada Will. tempo. É, Oi. mas na verdade deu uma travada e aí acabou caindo a sua parte. E aí eu acabei aproveitando isso pra já fechar e abrir de novo, pra não acontecer como aconteceu as outras vezes, de estar falando e interromper. Uhum, tudo Mas a bem. galera já tá voltando Volta aí em peso. A galera já tá. Acho que todo mundo que tava já tá aqui de volta. 19. É, tá aí. De onde foi que eu parei para retomar? A gente tava falando dos casais que não se aguentam mais. Ah, tá. E voltando a isso. Então, é pensar realmente em que postura vocês vão acabar tomando, né, nesse momento, para reaver essa relação, Uhum, para restaurar essa relação. sim. É lógico que no vai ser não, tá sendo, né, difícil passar por tudo isso. É, mas não é. Não é para sempre, a gente não Não significa que seja pra sempre, que vai ser difícil pra sempre e que não vai se resolver, né?
Sim. Eu vou só colocar aqui o tema de novo, mas você pode ficar Não, à vontade para ir isso fazendo suas eu tava falando pesquisas. da quarentena, não de conversar, tá? Só para ficar claro. Quem tiver pergunta, gente, fica à vontade, tá? Eu só tô escrevendo aqui o tema de novo para fixar. Eu queria falar de uma coisa que eu acho muito importante. Foi uma sugestão, inclusive, do pessoal lá no meu Instagram, falar um pouco sobre a utilização do outro como ferramenta de regulação emocional. Uhum, A gente tem percebido muito nas relações, e é algo muito frequente na clínica, a pessoa se utilizar do parceiro para regular suas emoções. Se eu estou triste, então eu exijo dele que ele me dê carinho, que ele me dê atenção o tempo todo. Só que a gente não pode esquecer que cada um tem sua necessidade. E talvez no momento que você esteja exigindo, né, esse carinho, essa atenção, o outro não tem disponibilidade para lidar. uhum. Então, a gente não pode colocar, né, só na mão do outro essa responsabilidade, como se o parceiro fosse uma ferramenta exclusiva de manutenção das minhas emoções. A gente não pode, de maneira nenhuma, entregar essa responsabilidade na mão do nosso parceiro. Porque, Uhum. para além, né, dessa parceria, desse casal que existe, a gente tem que dar manutenção, né, para as nossas necessidades. Se eu estou tão triste assim, por que, que eu estou. Se questionar, por que, que eu estou precisando tanto do meu parceiro e fazendo tantas exigências, né? Então, o problema não é tanto com o seu parceiro. Boa noite. E aí entra também a questão da autorresponsabilidade, né? Entender que as pessoas têm individualidade. Sim. E a gente não pode responsabilizar o outro o tempo todo por aquilo que a gente está sentindo. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, saber identificar qual é a nossa responsabilidade no que a gente sente. Uhum. E entender que o outro tem a individualidade dele, E tem as também necessidades essas dele. coisas, tá? Uhum. Porque dá manutenção, né? Gerar essa manutenção da sua autoestima também é uma conduta que tem total ligação com a assertividade. Uhum. Trabalhar. A Sara fez uma pergunta aqui, que, na verdade, não sei se a gente vai poder responder, porque não é bem o que. Não sei. Quem já adquiriu o vírus, passou por todas as dificuldades, correm o risco de novamente adquirir? Aí eu acho que já entra mais no âmbito do profissional de saúde, da medicina, da Isso. enfermagem, da biomedicina. Eu tenho uma pessoa que vai falar comigo aqui, um biomédico vai falar comigo aqui na próxima semana. Eu já estou programando as outras lives de outros assuntos, e aí talvez essa pergunta caiba para essa outra live, porque é uma pessoa que está mais. Como é que fala? Tem esse conhecimento. Tem esse conhecimento. Sim. A gente também não pode responder uma coisa aqui que a gente não tem propriedade para falar. Então, essa pergunta vai ficar para uma outra live. Sim. Já deixa anotado aí. É. Tem uma pergunta aqui. Taliane está perguntando a saúde mental dos idosos. Como? E a saúde dos idosos, temos porque sempre falam que estão no grupo de risco da maior letalidade. Bom, a questão dos idosos. Eu acho muito importante que a gente saiba manejar isso também, Uhum. porque, como eu falei, na nossa história, né, quanto humanidade, principalmente no nosso país, a gente não teve muitos casos similares a isso. Acho que a gente nunca foi tão, né, por uma pandemia, por aí vai. Só que o idoso tem muita resistência quanto a esse papel que o filho exerce, que o neto exerce com o envelhecimento, né? Por conta do envelhecimento. Da gente tentar, né, instruir, às vezes, se necessário, tomar até algumas decisões por eles e por aí vai. Mas é algo que tem que ser feito com muito cuidado. O que eu tenho dito muito, né, para
para os pacientes que acabam tendo essa queixa, é de repente ligar para um médico que já atenda esse pai, essa mãe ou esse avô, essa avó, e pedir para falar um pouco, para reforçar que essa medida é realmente a medida mais eficaz, que é necessário que ele se resguarde, por ser grupo de risco, né? Por conta do quanto isso pode, né? Acabar debilitando e por aí vai. Eu acho que A gente teve uma live aqui nessa semana, na terça-feira, a sim, gente falou sobre saúde mental dos idosos. Fernanda esclareceu bastante sobre isso. E uma das estratégias que ela colocou na agilidade é simplesmente ouvir os idosos, né? Porque se pra gente não é fácil essa questão de ficar preso em casa, imagine para eles que às vezes é a única atividade que eles têm, né? A única coisa que sim, eles têm para fazer. Que é ir para uma casa lotérica, ir para o mercado, a gente falou sobre isso na terça. Então, é importante saber como passar as informações para esse grupo e buscar alternativas para entreter, conversar, ter diálogo, escutar os idosos, escutar o que eles têm para falar, isso é importante. E fazer planejamento familiar mesmo, buscar atividades que a família possa fazer junto, sim. entreter mesmo. E essa live ela tá gravada no YouTube. Eu vou colocar depois o link para quem não viu ainda. Tem uma live inteira sobre saúde mental dos idosos. Já está disponível. Eu vou colocar aqui nos stories assim que acabar essa live de hoje. Mas é basicamente isso, né? Os idosos, assim como todos nós, na verdade, todo mundo está meio que passando pela mesma situação. Acontece que por eles serem grupo de risco e viverem em uma época, assim, terem nascido em uma época diferente, algumas coisas são mais difíceis de serem absorvidas. Justamente. E assim, essa questão do idoso não é diretamente ligada à teimosia, sabe? A um capricho. É porque a autonomia está interligada com a questão, né? Reforça a autoestima Uhum. desse idoso. Se sentir útil, né? Se sentir ativo. É necessário. É Uhum. necessário. Mas aí é importante que a gente saiba também passar, né, essa conscientização da melhor maneira possível. Sim. Alguém mais tem alguma pergunta? Você pode ir fazendo considerações, tá? Eu dou só Uhum. vendo aqui se o pessoal tem alguma pergunta. Bom, muito do que eu falei, a gente tem que se conscientizar que esse conjunto, né, a família, as nossas relações, para além, né, das relações amorosas e por aí vai, é uma rede de apoio, né, um suporte para que a gente saia melhor dessa situação. A gente Uhum. está tendo essa convivência, né, obrigatória e é muito importante que a gente faça uma boa utilização dela. A gente não deixe passar, né? E já que está surgindo tanta reflexão nesse momento a respeito dos casais, da convivência familiar, e por aí a gente tem que aproveitar. Deixa só ler o que a Kaline está falando. Ela tá fazendo uma observação bem interessante. Tirar o foco da obrigatoriedade de ficar em casa e colocar o foco na importância para a saúde de forma coletiva. Uhum. E foco em coisas que podem ser realizadas e que despertam prazer e interesse. Exatamente. E aí eu vou Mudar. no que a Kaline falou, e também, né, na fala da nossa colega que contribuiu. Às vezes o idoso só da gente se predispor a escutar, né, já é muito prazeroso. Uhum. Muito prazeroso. De repente, compartilhar uma música da época dele já gera um prazer assim maravilhoso mesmo, enorme para Se esse. dispor a explicar as coisas também, né? Porque às vezes a pessoa fica só impaciente. Não é para sair e acabou. Não é assim, né? Isso. Explicar o porquê. Falar sobre as coisas, né? Se dispor. Porque às vezes, como a Fernanda falou, assim, o idoso só precisa ser escutado, ele precisa de alguém com quem ele consiga compartilhar as coisas e que se disponha, que tenha paciência para explicar, né?
E aí entra nesse comentário que ela fez aí. Hum. Tirar o foco de uma coisa que a gente não tem controle, né? Nesse caso. A gente não tem controle sobre essa liberdade que a gente perdeu no momento. É uma coisa que foge, né, da gente. E focar naquilo que a gente tem controle, que é compartilhar o conhecimento com o outro, criar estratégias para melhorar o convívio. E a Riane falou que curtiria esse comentário milhões de vezes. Mas Tem... falando sobre isso, né? E aí entra nas considerações. É, eu lembrei de uma amiga que construiu uma casa, uma casinha de caixa de sapato para a sobrinha. Ela falou, nunca, se eu tivesse, né, na minha rotina, eu nunca ia Uhum, pensar nessa possibilidade de parar um tempo para construir uma casa com caixa para minha sobrinha. E a gente fala um pouquinho também da cozinha. Muita gente não tem, né, habilidade, não se predispõe a treinar isso. Isso pegou aí por conta da necessidade, talvez, cozinhando alguma coisa para se alimentar. sim. É, e aí a gente vai se aprimorando, né, descobrindo, e aí tem muita questão também, reforça a questão da flexibilidade que você tinha falado anteriormente, da gente não se colocar nesse lugar fixo. Eu sou assim, vou morrer assim, vou me perpetuar assim. A gente se reinventa, principalmente em momentos de crise. Uhum. Na correia, quanto mais fala para ficar em casa, mais dá vontade de sair. Tem que sair no morro mesmo. Não, né? Não, né? Não, E né, aí, querida? É minha irmã. falou, você não está sendo nem um pouco assertiva. Nem um pouco. Uhum. Porque você precisa. É horrível quando você está numa casa que a convivência, né, tá realmente declinada. Gera uma culpa, um mal-estar. E principalmente quando você é agressivo. Porque Uhum. depois você fala, ó, oh, passei do ponto, não era para tanto. Por que eu fiz isso? E gera uma culpa absurda. Sim. Mazarop, Mazarop. Ah, foi só um joinha só. Oi. Gente, É. será que tem mais dúvida, Evelyn? Alguém mais tem? Deixa eu só olhar aqui na caixinha de perguntas. Ah, tem uma pergunta aqui. Etiane quer saber quais artifícios podemos utilizar para conscientizar familiares mais próximos que não estão tomando os cuidados necessários. Uhum. É meu primo, viu, gente? Também. Ele é quase todo aqui. Bom, é muito do que a gente já reafirmou, né? Da gente tentar conscientizar, trazendo dados de profissionais de saúde, porque tem muita coisa aí sendo dita, né? E que não está sendo nem um pouco pertinente para o momento. É, e tentar argumentar mesmo que a Uhum, gente tem um propósito com tudo isso, que a ciência comprova que a melhor medida a ser tomada nesse momento é realmente a nossa reclusão, a nossa quarentena, e conscientizar de que ele não está imune a isso, né? uhum, Não está imune, porque às vezes a gente tem uma crença de que não vai acontecer com a gente. Acontece com o outro, com o vizinho, com um parente do vizinho, mas que não acontece com a gente. Mas acontece sim, pode acontecer sim. uhum. Já mudou de ideia já. Ok, vamos viajar para manter o equilíbrio. É. Ótimo. É uma boa alternativa para a gente passar o tempo e auxilia demais no controle da ansiedade, no manejo da ansiedade. Eu vou trazer um exemplo aqui da minha vida, assim mesmo. É, aqui onde eu moro, para quem não sabe, eu faço intercâmbio nos Estados Unidos. Eu moro com uma família e eu trabalho para eles. A gente mora todo mundo junto. E para mim foi um susto quando veio essa ideia da quarentena, né? Eu fiquei muito preocupada em como seria, porque já é difícil você ficar dentro de uma casa com todo mundo 24 horas, e ainda mais com seus chefes. Eu falei, meu Deus, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer, porque os meus chefes, eles são pessoas maravilhosas, mas sempre rola um estresse, né? No, Uhum. no trabalho da gente, a gente se estressa com o chefe. Imagine morando na mesma casa que seus chefes. Eu falei, eu vou enlouquecer. Não vai funcionar. Não vai dar certo.
Ou eu vou entrar em depressão de vez, ou eu vou desistir e vou embora. Ou a gente vai, ou vai surgir um milagre assim e vai dar tudo certo. E por incrível que pareça, as nossas relações melhoraram muito nesse período de quarentena. Mas eu percebo que não foi uma atitude isolada de um ou atitude isolada de outro. Foi uma atitude coletiva mesmo, sabe? Uhum. Nós somos 3 pessoas mais uma criança, né? Que nesse caso vou meio que tirar, porque é um bebê, então não interfere muito nessa questão do estresse. E até porque ela não dá trabalho. Uhum. Mas a gente tá conseguindo estabelecer uma relação muito mais saudável, passando 24 horas por dia em casa, do que a gente tem na rotina normal. Assim, não que a gente viva brigando nem nada, mas sempre rola uma coisinha ou outra. E por incrível que pareça, já tem 2 semanas que a gente tá preso em casa, todo mundo. E tá tudo bem, assim. Mas a gente tem cada um individualmente, assim. A gente nunca parou pra conversar sobre isso nesse período, assim, de olha, agora tá tudo bem e tal. Mas eu percebo, assim, individualmente, cada um tomando uma atitude que vai melhorar a relação. Uhum. Eu tinha. é, Vocês estão ganhando audiência da Globo. Eu tinha uma mania de terminar o meu trabalho e correr pro meu quarto. E aí ficar, ai, nossa, ainda bem que acabou o dia e tal. E agora a gente tá assim, jantando junto todo dia de noite. Eles esperam eu terminar a live. Eles sabem que eu tô fazendo a live. Eles me Sim. apoiam, me dão informação se for necessário. É, Eles esperam eu terminar de fazer a live pra gente jantar junto, pra gente discutir o que a gente discutiu na live. Eles me perguntam sobre as coisas. A gente tá fazendo coisas juntos. Ontem eu e minha roxa, a gente ficou quase até 1 hora da manhã fazendo um quebra-cabeça junto. Quem me conhece sabe que eu reclamo E dessa você mulher todo dia. foi no Stories? Sim, eu reclamo dela todo dia, porque ela é que mais me estressa. Apesar de eu adorar ela, mas assim, Aham. profissionalmente falando, no trabalho, assim, patroa e eu me estressa muito. E a gente tá vivendo super bem, sabe? Ela tá respeitando o meu trabalho melhor, assim, eu percebo que ela tá mais buscando o espaço dela. Esse é o meu momento de trabalhar, então ela fica no canto dela, porque às vezes ela quer ficar se intrometendo no meu trabalho e eu não tenho paciência. Sim. Então, assim, a gente tá buscando alternativas, estratégias para manter essa relação mais legal. Eu e meu host, a gente fica bebendo junto, que a gente nem geralmente nem faz isso, assim. Então, isso é muito, muito, muito importante, assim, você perceber em você o que é que te incomoda. Eu tive que fazer uma reflexão em mim também. Nossa, isso é que me incomoda neles. Ou nela, ou não sei. Então eu preciso trabalhar isso em mim para poder melhorar isso. Porque agora a gente não tem alternativa. A gente vai ficar 24 horas juntas, não tem jeito. Ou a gente vai se matar, ou a gente vai trabalhar para ficar em paz. E para Sim. mim a melhor alternativa foi justamente essa, foi abrir mão de algumas coisas, sabe? Abrir mão de alguns pensamentos que eu tenho, flexibilizar alguns pensamentos que eu tenho com relação a tudo isso, a essa coisa de ficar 24 horas juntas, e pensar mais positivamente, o que é que isso pode me trazer de bom, sabe? O Uhum. que é que eu posso compartilhar com ela de bom, o que é que eu posso compartilhar com eles de bom, o que é que eu posso fazer junto com eles que vai me trazer prazer. Então, assim, eu quis trazer o exemplo assim, porque às vezes a gente observando o exemplo de outra pessoa, a gente tem meio que uma ideia do que a gente pode fazer, né? Então faça uma atividade junto, uma coisa que você nunca fez, faça uma receita junto com alguém na sua casa, ensine alguma coisa a alguém na sua casa, ou aprenda alguma coisa de alguém da sua casa, Uhum. compartilhe alguma coisa. A gente tem alternativas, né? A gente não pode ficar nessa rigidez, assim, não vai dar certo, vai dar briga e acabou. E assim, ó, a gente, nesse momento, a gente está numa criação de memórias, né? Principalmente Sim. da criança. A criança Uhum. nunca vai esquecer esse período que ela passou em casa, reclusa, sem ir para a escola, que é algo tão importante, né? O encontro com outros coleguinhas e tudo. Então é importante que a gente crie boas memórias. Quantas vezes aquele casal tá ali, tem uma garrafa de vinho que ganhou no casamento e aí tá esperando uma data importante para abrir. Abre agora. Vocês estão vivendo agora. É momento, né, não é momento de celebrar, mas é um momento que vocês podem
relaxar, né? Propor um relaxamento ali, conversar, escutar uma música, coisas que a gente não costuma fazer mesmo, a gente vai, né, reduzindo esses hábitos. A gente até faz no momento da conquista ali, mas depois a gente acaba abrindo mão. Verdade. Vamos reacender a chama, né? Aproveitar essa oportunidade para reacender a chama. Mas é muito disso mesmo. Abana aí, abana. Tá em brasa. Mas dá para gerar fogo aí ainda, tá em tempo. E a Sim. relação com os filhos também. Não dá para você fazer, né, desse momento com seu filho, de às vezes ajudar, auxiliar ali numa atividade, um estímulo agressivo. Nossa, você não sabe nada, não. Não. Respeita o momento dele também, porque você tem que compreender que ele está inserido num contexto completamente diferente. Ele não está na escola, ele está dentro de casa. Então é muito difícil ele entender que tem uma televisão do lado que ele poderia estar assistindo, né? Que tem vocês ali, já que seus filhos acabam convivendo pouco com vocês por conta do trabalho, por conta da escola dele e tudo. Então faz desse tempo melhor, auxilia ele. Beleza, se ele não tiver afim, não estiver produzindo de manhã, não, filho, tudo bem. Vou deixar vou lhe dar um tempo aqui e daqui a pouco a gente retoma. Dá uma respirada, vai beber uma água e depois a gente retoma a atividade. Assim como a questão das tarefas domésticas, a gente tem que respeitar o tempo de cada um, né? Não Uhum. dá pra eu quero que você lave o prato agora. Não. A gente tem que respeitar, porque às vezes a pessoa tá. Surgiu uma pergunta aqui, peraí que a gente vê. Uhum. Mas a gente tem que respeitar o tempo do outro e ir manejando isso mesmo, porque você também tem seu tempo, você também tem as suas necessidades. Minha sobrinha. A, a Kayala Araújo tem uma pergunta. Ela falou: a minha sobrinha tem 4 anos e ela o tempo todo pergunta por que ela tem que ficar em casa se ninguém vê esse bichinho que tá deixando as pessoas doentes. Que fofa. Como devemos agir diante desse comentário inocente? O Ana tá aí ainda na live? Não, deixa eu ver se ela tá aqui. Ontem a gente falou sobre as crianças aqui com Ruana. Ruana é neuropsicóloga. A gente falou sobre a saúde mental das crianças. E uma das alternativas que ela trouxe, das estratégias que ela trouxe, foi sobre como explicar para as crianças o que está acontecendo, né? E ela citou as narrativas, que eu achei muito interessante. Inclusive, ela trouxe o material. Está Uhum. disponível nos meus stories, no perfil dela. Quem tiver interesse sobre esse material, tá nos meus stories. Posso colocar novamente para quem está aqui. Mas se você quiser falar alguma coisa, Wilder, contribuir com isso, fica à Eu acho que vontade. a melhor maneira mesmo é se utilizar do imaginário da criança, né? Já Uhum. que essa questão de fábula, de desenho, tá tão. É a maneira como, né, a criança entende e compreende o mundo. Então, de repente, fazer um desenho, uma história em quadrinho, né? Mas já que tem, né, essa alternativa que o Juan até disponibilizou, de um conto, falando um pouco, né, da importância de lavar as mãos, de se resguardar e por aí vai, Uhum. acho que é uma excelente alternativa. Ou de repente criar junto com ela, né, já que a gente está falando dessa questão do tempo, criar junto com ela uma historinha e por aí vai. Ela ajuda a pintar, a desenhar e por aí vai. É importante a gente reconhecer também que não se trata só de um comentário inocente, né? A criança, ela percebe o que está acontecendo ao redor dela. Sim. Então não é uma coisa que ela criou na mente dela. Ela tá entendendo que alguma coisa tá diferente, né? Que alguma coisa tá mexendo com as pessoas, que alguma coisa tá mudando a rotina dela. Ela só precisa entender. E a criança, ela não entende as coisas da mesma maneira que um adulto vai entender. Então, o Uhum. que Ruana trouxe, na verdade, foi uma alternativa de passar para a criança as informações que os adultos têm, mas de uma maneira que a criança vai compreender melhor. E a narrativa é uma alternativa para isso. Então, tá lá nos meus stories. Eu esqueci o nome do livreto. Do E aí, livreto. uma outra coisa. Se eu não me engano, foi Luciano Huck. Inclusive, viralizou aí, boa parte dos profissionais que eu acompanho acabou até repostando, mostrar a importância de lavar as mãos, né? Se eu não me engano, colocou uma gotinha de detergente, e aí tem todo o efeito, né, de repelir as coisinhas que estavam ali na água. É um vídeo interessante também, uma alternativa que pode ser utilizada para que a criança compreenda, né? A gente precisa, na verdade, a gente não vai esconder a informação da criança, né?
Como eu falei, a criança percebe o que está ao redor dela. A gente não pode subestimar a capacidade das crianças em nenhuma idade de compreender aquilo que acontece ao redor. Mas a gente precisa adaptar as informações para as crianças, né? Porque as crianças, como eu falei, não vão entender da mesma maneira, não vão absorver, as crianças não vão absorver a informação da mesma maneira que um adulto vai, obviamente. E se a gente não consegue fazer isso por nós mesmos, a internet está aí cheia de informação. Esse vídeo que você está falando eu vi e é muito interessante, viralizou mesmo, assim, em vários Instagrams. Não só o Luciano Huck fazendo, mas várias pessoas que coloca a pimentinha, né, na água e a criança toca a água com o dedo sujo e a pimenta gruda no dedo, que ali no caso a pimenta seria o vírus. E aí depois a pessoa orienta que a criança passe o dedo no sabão, no detergente e coloque novamente. E aí quando a criança coloca, a pimenta que está na água se espalha, ela se afasta do dedo. E aí o adulto explica para a criança a importância de lavar as mãos, de higienizar as mãos para afastar os vírus, as doenças, a sujeira, as bactérias. Então é uma alternativa para você explicar ao seu filho tanto o que está acontecendo quanto a importância da higienização. Sim. E apostar no lúdico, gente. Aposta no lúdico que a criança vai até se divertir com a situação. Sim. Alguém mais tem alguma pergunta? Ou se você tiver mais alguma consideração também, fica à vontade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aí, me confirme. Não, aqui não apareceu nenhuma ainda, não. Não? Não. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Faça agora. Caso contrário, a gente encerra. Bom, quem tiver mais alguma pergunta, pode ir lá, né, nas minhas redes. Na minha rede, na verdade, no meu Instagram. Evelyn provavelmente vai marcar nos stories, então vocês têm livre acesso. Vai lá, me chama na DM e faz a pergunta. Bom, boa parte do que foi conversado aqui já tinha sido tratado, né, nas outras lives. A gente está revisitando, na verdade, alguns conteúdos dos idosos, das crianças, e por aí vai. Da saúde, inclusive, dos profissionais de saúde. É redundante agora, mas é isso mesmo. Mas é importante, né? Como a Evelyn colocou aqui, boa parte das pessoas não tem muita ideia do que um psicólogo faz. A gente ainda vive nesse contexto. É importante que iniciativas como essa, né, acabem elucidando um pouco desse contexto, desse trabalho que a gente realiza, seja com criança, com adulto, né, com todos os públicos. Queria te agradecer muito. Acho que é uma excelente alternativa para a gente conscientizar as pessoas nesse momento de crise, né, que a gente desconhece, a gente está passando a tratar dele agora. E é isso, trabalhar para que a gente consiga manter um bom ambiente, já que a quarentena é uma realidade, a gente não sabe quanto tempo vai durar ainda, boa parte dos lugares estão até estendendo, né, os prazos que foram colocados anteriormente, e a gente vai precisar desse convívio mesmo, da melhor qualidade que a gente puder. E isso, Evelyn até colocou, né, que isso a mudança dela, né, ela perceber a situação de uma maneira diferente, acabou influenciando nos outros, né, na casa que ela vive e tudo. Então é muito importante que a gente também perceba esse poder de influência, né, que os nossos comportamentos acabam gerando em quem está ao nosso entorno. Sim. Will, eu queria te agradecer, né, mais uma vez por ter aceitado o convite dessa live. Agradecer pelo conteúdo que você trouxe, que eu acredito que tenha sido muito esclarecedor para todo mundo que participou da live hoje. Agradecer pela sua disponibilidade, por ter sido igual às outras meninas, né? De tipo assim, bora fazer, bora também. Não teve cerimônia, não teve nem muito o que pensar, vamos. E por essa troca de informações, né? Foi muito valioso para mim também. Quero só fazer alguns lembretes aqui pro pessoal. Que na verdade essa é a última live, né?
Uhum. Dessa leva de lives, porque ainda vem mais aí, que eu já tô Teremos preparando. próximos. Teremos próximos. Tem próximas, mas ainda vai demorar um pouquinho. Provavelmente na outra semana, depois dessa agora, a outra. Hum. Eu vou trazer mais live. Não mais no âmbito da saúde mental, eu acredito. Mas em outras questões. A gente vai falar sobre previdência, a gente vai falar sobre economia, sobre, sobre biomedicina, né? Teve uma pergunta aqui que a gente não soube muito bem responder, porque não é do nosso, não é propriedade nossa para falar, mas a gente vai ter alguém aqui para falar sobre isso. Se alguém tiver interesse, tiver disponibilidade, tiver interesse em contribuir com alguma informação a respeito dessa crise, né? Dessa pandemia que a gente está vivendo, é só me chamar no direct, fica à vontade, que a gente conversa para organizar isso. E agradecer a você, agradecer as meninas que estão aí assistindo, que participaram das lives também, por terem aceitado o meu convite, por terem se disponibilizado. Lembrar que essa live fica gravada aqui no meu perfil por 24 horas, então se você perdeu alguma coisa do que a gente falou, vai no meu perfil depois e assiste do início. E eu também tô gravando as lives no YouTube. Então, depois que eu gravar a live de Wilda e colocar no YouTube, eu vou disponibilizar todas as lives. Uhum. Então, a gente falou sobre criança, a gente falou sobre profissional de saúde, sobre idosos, sobre ansiedade, sobre sono. O que mais? O que mais? Relacionamento, Sobre criança, relacionamento e tem alguma outra que eu tô esquecendo. criança, Criança. Acho que foi isso. criança, idoso, ambiente organizacional. Isso, organizacional, eu tinha esquecido. Criança, idoso, ambiente organizacional, ansiedade, relações e sono. E ansiedade também. Isso, a gente falou sobre sono também. Então, todas as lives vão ficar disponíveis no YouTube e eu vou colocar nos meus stories os links. Então, se tiver interesse em algum desses temas, vai estar lá. Então, Viu? acho que é isso que eu tenho para Gente, lembrar. todo mundo que esteve aqui, minha família que está aqui em massa, Marcele, minha mãe, minha prima Kayala também, meus primos que estão lá na Argentina, todo mundo, muito obrigado pelo apoio. Vocês são, né, os nossos primeiros incentivadores. Verdade. Obrigada, gente, todo mundo que assistiu. Obrigada, Wilder, mais uma vez. Eu não me canso de Agradeço. agradecer vocês. Muito obrigado. Obrigada Qualquer pelo coisa tá conteúdo. aqui. Como? Desculpa? Qualquer coisa a gente está aqui para a Ah, próxima. sim, com É certeza. só falar, bora, bora. Bora. É isso. Se quiser e tiver interesse, é só bora, bora, bora. Bora. Não pensa muito, não. Obrigada quem assistiu hoje, gente. Obrigada quem assistiu durante a semana também, que participou de todas as lives. E é isso. Um beijo. Vejo vocês na outra semana com mais live.